Falamos sobre bolsa porque o Ibovespa se distanciou da marca dos 200 mil pontos, que ainda é inédita. Encerrou o mês de abril praticamente estável. O principal índice da Bolsa de Valores aqui no Brasil fechou com uma leve queda de 0,08, registra o segundo mês seguido de resultado negativo. O mercado chegou até a ensaiar recuperação, expectativa de negociação entre Estados Unidos e Irã, mas perdeu fôlego ao longo dos últimos dias. Malek Zen, que é analista da Suno Research, está aqui conosco para falar sobre este assunto. Seja bem-vindo à nossa programação, meu caro. Um bom dia a você. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. E aí, esse Bovespa, 186 mil pontos, apesar de estar praticamente no 0 a 0 nestes últimos 2 meses, ainda assim é uma baita pontuação para a nossa Bolsa de Valores. O que a gente consegue identificar destes últimos dias? O que pode acontecer com este índice, agora que os investidores estrangeiros diminuíram um pouco a entrada aqui no Brasil? É interessante notar essa performance, né? A diferença de performance entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Enquanto o Brasil estava outperformando bastante até nos últimos 12 meses, no último mês o Ibovespa ele chegou a recuperar, né? Ele chegou a ter uma alta durante o mês, até mais ou menos o dia 15, 20, e depois ele começou a regredir e acabou devolvendo todos os ganhos. No entanto, quando a gente olha para os Estados Unidos, ele tem uma performance quase que espelho. Ele vinha caindo e aí depois ele fechou o mês com uma das melhores performances em muito tempo, tá? O S&P 500 ele chegou a subir 10% no mês passado, o índice de tecnologia também, e justamente, né, puxado pelas essas empresas de tecnologia. Então parece que teve um rotation, né? Porque a grande tese ali, né, o mercado estava falando de uma grande tese, né, que seria a redução, né, não necessariamente a liquidação desses investimentos em IA e tecnologia, mas existia uma redução de investimento em tecnologia e aumento de investimento em hard assets, né, que seriam as commodities, né, empresas, vamos dizer assim, com ativos tangíveis, né, enquanto que a tecnologia é intangível, né. Então, você tinha uma rotação e aí parece que teve um movimento espelho, né, no mês passado, enquanto o Bovespa regrediu um pouco, lá fora teve um mês bastante forte, né. Então, acho que esse é um movimento interessante, mas não deve mudar ainda uma tendência de longo prazo, né? Embora é o que eu falo todas as vezes, né? Nas todas as participações. Esse movimento de capital estrangeiro de fluxo, ele é muito fluido, né? Ele pode mudar de uma hora para outra, mas por hora a gente não vê nada que justifique isso, tá? Parece ser só uma correção normal de mercado. Perfeito. Temporada de resultados. A gente está apresentando aqui os números de algumas das companhias. Tem aquelas que surpreendem. Tem a Ambev subindo 10% nesta manhã. É o caso de uma surpresa grata aí pelos investidores. Quanto que é definitiva para fluxo de capital? É mais macro que está ditando o que comprar e o que vender neste momento? Mundialmente falando, Malek? Acho que dificilmente a gente vai ver uma variação muito grande, tá? Vamos dizer assim, os resultados como um todo, né? É muito difícil que eles venham muito acima da expectativa ou muito abaixo, né? É evidente que algumas empresas vão surpreender para cima, outras para baixo. Por exemplo, né, quando a gente olha para Klabin, Suzano, empresas, né, que, com exceção do petróleo, né? Mas quase todas aquelas exportadoras, né? Elas vão ter resultados piores na comparação anual. Você mesmo comentou que o dólar agora está quase 4,90, né? Então, principalmente essa parte de papel e celulose está decepcionando. Por outro lado, petroleiras vão muito bem. E aí, por quê? Porque a receita vem do petróleo, mas todas aquelas empresas que têm custo em petróleo provavelmente vão vir com resultados ruins. E quais são elas? Talvez a construção civil, indústria, o próprio agronegócio, né, vai vir com um aumento de custo importante e a sinalização para os próximos períodos. Então, é tudo assim. É muito difícil você ter uma situação onde todo mundo perde, a menos que seja uma grande crise, né? Mas não é o caso. Provavelmente você vai ter empresas surpreendendo positivamente e aquelas empresas que vão surpreender negativamente, né? A própria Ambev é uma sinalização disso, né? Assim, ela tem muito dos custos delas atrelados a commodities, né? Então, naturalmente, quando a gente tem um mercado muito, muito ruim para essas commodities agrícolas, a Ambev acaba sendo beneficiada, né? Por outro lado, enfim, aí a gente pode discutir preço de alumínio, enfim. Então, que eu diria, né? Essa temporada de resultados dificilmente ela vai empurrar muito a bolsa para cima ou para baixo, tá? No net acaba sendo marginalmente positivo ou marginalmente negativo. Acho que o mais importante aqui realmente é a trajetória da inflação e da curva de juros, tá? O Brasil ele precisa, assim, o Brasil precisa de uma queda de juros estrutural, né? A gente sempre fala isso daqui, né? Assim, o Brasil, se você for pegar a inflação corrente, ele tem um juro real de quase 10%. O Brasil ele não vai pagar esses juros, né, de um jeito ou de outro, né? Ele não tem balanço e capacidade de pagamento para pagar,
o que significa que ou ele vai pagar com inflação ou os juros ele precisa cair, né? E acho que essa é a trajetória mais importante. E infelizmente a gente fica refém, né, do desenrolar ali do conflito no Oriente Médio para ter uma clareza disso daí, tá? De uma queda mais forte. Eu diria que esse e o vetor que também não tem como deixar de falar, né, que é o vetor das eleições no fim do ano, eu diria que seriam os maiores triggers ali para a gente ter uma performance melhor na bolsa, tá? De institucional, volta de pessoa física, isso faz diferença ou não? É porque o que a gente viu foi gringo comprando adoidado e os fundos recebendo vários e vários pedidos de saques, tendo de vender ativos, tendo de reduzir posição. Essa volta dos brasileiros mesmo para a Bolsa de Valores do Brasil faz diferença, não faz? Como é que você enxerga essa relação de pesos e contrapesos entre quem está comprando esses ativos? Com certeza faz muita diferença. A bolsa ela se tornou um ativo pouco líquido, né? De tanta recompra de ação que aconteceu, de tantas OPAs que vem acontecendo. Até agora, recentemente, é possível que tenha uma outra OPA, né? Estão falando de. Teve uma notícia sobre a CVC, não sabemos se vai ou se não vai. Mas o fato é de que a liquidez da bolsa tem reduzido. Então, naturalmente, o brasileiro voltar para a bolsa poderia sim ser um trigger importante. Mas, de novo, né? Assim, quando a gente tem um juro real de 11. E o Brasil, ele não necessariamente tem uma cultura muito forte de investimento em ações, por exemplo, como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, mais de 50% da população tem algum capital investido em bolsa. No Brasil, não é necessariamente assim. O Brasil não tem, ele tem mais uma cultura de imóveis do que uma cultura de ativos financeiros. Então, quando você olha para um juro real de 11%, ou que seja 10%, 9%, é muito difícil, né? Vamos dizer assim, o assessor ou o gestor de um fundo de investimento fazer um convencimento significativo, né? Convencer uma quantidade muito grande de gente para fazer um volume financeiro na bolsa, tá? Embora quando a gente olha o fluxo da PF especificamente, ele até não tem, ele até tem comprado na margem, né? Talvez no último mês, pode ser que tenha sido negativo, mas quando você olha os últimos 12 meses, ele vem comprando na margem. É mais um institucional, né? O saque de fundos realmente que pesa muito. E é uma indústria que sofre, né? Porque você tem a competição também dos incentivados, né? As LCIs, os CRAs, os CRIs, né? As debêntures incentivadas, debênture de infraestrutura, tudo isso com isenção de imposto, com CDB aí de 110, 120% também, que também acaba sendo um competidor, né? Porque daí tem FGC e etc. Então você tem uma competição pelo investimento, né? E aí, quando você olha, tipo, somado ao fato de que o Brasil não é um país com uma poupança muito significativa, né? O Brasil é pelo contrário, né? Assim, quando você olha na média, é um país onde as pessoas estão endividadas. É, eu diria que assim, fazendo esse panorama, dificilmente é o investidor PF que vai é, gerar gerar, vamos dizer assim, volume para essa bolsa subir, tá? Eu acho que é mais provável que seja do lado realmente do investidor estrangeiro. Os institucionais e quem está de fora do Brasil enxergando oportunidade por aqui. Aí eu queria entender, você vê um espalhamento desta demanda por ativos brasileiros para outras categorias de ativos? Tem gente que está esperando há uns 5, 6 anos aí uma recuperação do índice de small caps, que não Sim. acontece. E aí, claro, fica aquela tensão. Fala, não, vai cair juros, os juros continuam muito altos no Brasil. São basicamente as mesmas justificativas de por que parte dos investidores não estão colocando dinheiro na bolsa. Mas eu queria entender, a demanda de gringo é pelos ativos blue chips. E aí é isso mesmo que a gente tem, talvez, no foco das atenções para partir de agora. Assim, realmente, assim, se as blue chips elas não são tão líquidas assim, né, a ponto de, por exemplo, a gente vê uma entrada de, como a gente teve esse ano, que é uma entrada significativa de capital, mas chegou a mover a bolsa quase 20% para cima, o Ibovespa. Imagina, assim, você olhar para uma small cap, uma empresa de 5 bilhões de reais, é, o investidor estrangeiro ele não pode comprar isso, né? Porque quando você converte, dá US$ 1 bilhão, e aí quando você ajusta para o float, né, que é o percentual de ações em circulação, ele não tem liquidez para o investidor estrangeiro. Mas é, isso não é necessariamente ruim, pode ser ruim para eles. Mas quando o estrangeiro agora, se você for observar a bolsa, né, de fato, ele entra comprando muitas vezes o ETF, ou as principais empresas do índice, reprecifica essas empresas. Então, por exemplo, só para dar um exemplo aqui claro, né, a gente tinha a B3, por exemplo, que é a própria bolsa, né? Pô, é uma das melhores empresas que a gente tem listadas no Brasil em termos de modelo de negócio, de vantagens competitivas, rentabilidade, geração de caixa. Essa empresa estava negociando a 8 vezes fluxo de caixa livre para os próximos.
quando a gente olhava o ano corrente até. Isso um ano atrás, quando a ação estava ali pelos R$ 10. Então, assim, a gente tinha talvez a melhor empresa da Bolsa negociando num múltiplo de 8 vezes cash flow. É muito barato. O que aconteceu com a entrada do gringo? Dobrou, né? Essa é uma das empresas que a gente gostava bastante. Hoje, a gente já vê ela, como muitas outras, por exemplo, pô, Petrobras, Prio, Eletrobras, Engie, né, que são Equatorial, são empresas premium. Essas empresas já reprecificaram e hoje negociam com retorno esperado com pouco, quase nenhum spread para renda fixa. Então você tem a alternativa, comprar ações ou comprar a NTNB, né, aquele IPCA+, considerando que a bolsa é um ativo real. Então o IPCA+ está em 7%. E essas ações, em muitos casos, elas estão negociando a 8% real de retorno esperado, 9% real. É um retorno magro. Quando você olha para as small caps, a gente tem um retorno potencial muito maior, tá? Muito maior. Em alguns casos, mais de 20% real por ano, em algumas teses, tá? Então, assim, para o investidor local, o que que tende a começar a acontecer? Ele vai começar, naturalmente, a vender ações blue chips para os estrangeiros e, eventualmente, parte desse capital vai vir para as small caps. Óbvio que quando você olha o índice small caps, realmente tem um problema na construção do índice, tá? Tem muitas empresas ali que, putz, nem lucrativas são, tá? Fizeram um IPO no preço errado. é, Enfim, nem todas as empresas ali são boas, né? A small cap você tem que pensar um pouco mais na hora, tem que saber escolher. Mas tem muita coisa muito descontada ainda na bolsa, principalmente nessas empresas que o estrangeiro não acessou. Então, isso é um movimento natural. Normalmente, realmente, as blue chips vão na frente e uma hora provavelmente nos próximos meses, ou aí, talvez no próximo ano, a gente vai ver parte desse capital saindo das blue chips para as small caps, onde o retorno esperado é muito maior. Não vai ser o gringo que vai fazer essa rotação, vai ser o próprio investidor local, que é ele que conhece essas empresas e tem bolso para comprar empresas menos líquidas, tá? Essa é a nossa visão aqui, principalmente, tá? Feito. Malek, obrigado pela participação conosco. Lhe desejo uma ótima terça-feira. Bom dia para você e toda a equipe. Até uma próxima. Valeu, Gabriel. Até a próxima. Valeu.